Fala, turminha Fausta Ratti, nono ano! Mais uma vez nós vamos começar uma conversa, eu e você aqui nesse canal lindo, maravilhoso, que é o Mundo da Geografia. Vem comigo, eu sou o tio Ed, você está comigo agora e nós vamos viajar pela geografia do mundo. Começando com geopolítica. Então vem comigo e vamos dar uma olhada nisso. Vamos sentir como que funciona essa tal de geopolítica. Vem comigo, vem comigo. Geopolítica aqui, ó. Final do século XIX, início do século XX. Friedrich Ratzel, cientista político. Rudolf Kirchner foram os primeiros a utilizar o termo geopolítica. Karl Ernst Haushofer, alemão, e Halford John Mackinder, britânico, fundamentaram e delinearam a geopolítica. Então, o que é geopolítica? O que significa o termo geopolítica? Instrumento da política externa, então, da condição de relações entre países, né, de um país, baseado na valorização do território como forma de exercer uma hegemonia mundial. Ou seja, determinado país está soberano e os outros países dependem dele. Então, por aí funciona a questão geopolítica. Definição atual: estuda as estratégias de um Estado-nação, de um país, para administrar o seu território, para manter o seu povo numa condição de sobrevivência e melhorar a condição internacional dele. Claro, sem dúvida nenhuma que isso gera uma infinidade de conflitos. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito desses conflitos, porque são muitos. São muitos conflitos que nós temos no mundo hoje. Nós temos conflitos no Oriente Médio, né? Palestina, Israel, nós temos Irã, Iraque, nós temos a condição do Paquistão com a Índia, o Afeganistão, nós temos Vietnã, também com algumas insurreições ainda, nós temos Coreia do Sul, Coreia do Norte, nós temos um problema enorme em alguns países da África, a África também tem bastante condições ali, enfim, o mundo está cercado de conflitos. O próprio Haiti, aqui pertinho, né, tem uma missão brasileira lá na América Central, que é comandada pelo Brasil, né, pelo Exército Brasileiro. Então, conflitos e tensões no mundo, devido à combinação de fatores econômicos, militares, territoriais, religiosos e outros, vocês sabem que eu não gosto dessa palavrinha, etc. Os países interferem mais ou menos no cenário mundial. Então, depende muito da participação. O Brasil hoje interfere na questão mundial. O Brasil tem um peso geopolítico muito forte hoje a nível mundial. As mudanças da geopolítica global, elas ocorrem através de disputas por recursos energéticos, por territórios, por intolerância étnica, por intolerância religiosa, rivalidade econômica e outros fatores. Então vamos começar aqui, ó. Questão étnica, Irã e Iraque, tá? Aqui fica bem clara essa questão de étnica. Religiosa, nós podemos dizer que as condições islâmicas, quando nós tínhamos ali uma frente islâmica, né, dentro da Síria, nós tínhamos uma intolerância religiosa, um conflito religioso. Territórios. A briga por territórios, por exemplo, lá na Crimeia, na Ucrânia, com a Rússia. Energéticos, né, quando começa a ter a disputa, aqui também poderíamos colocar a Coreia do Sul, Coreia do Norte, quando a disputa por meios energéticos. Então, algumas regiões são invadidas, como Kuwait já foi invadido em busca do seu petróleo, que são recursos energéticos. Enfim, nós temos uma série de situações. Então vamos lá, rivalidades, ali ainda temos étnica, religiosa, porque ela pode abranger mais de uma, né?
às vezes uma região por território, o conflito Israel-Palestina, que é um dos mais famosos do mundo. As diferentes etnias desenvolvem cultura, tradições, língua e até o modo de viver que são diferentes de uma forma diversa dos outros. E isso gera uma inquietação em cada um. Então, imaginem vocês morarem numa área que pessoas têm costumes completamente diferentes de vocês. Isso gera um conflito, né? Primeiro, com você, porque você não vai aceitar aquela condição, e depois com quem está em torno. Então, é muito difícil você hoje conviver com essa situação, e isso gera motivações que acabam provocando isso. Quando um grupo busca independência política, econômica, ou pretende instaurar um regime político afeito à sua condição étnica. Então, quando um determinado grupo, busca uma separação naquela área, ele acaba provocando uma ruptura. Essa ruptura, claramente, a gente observa aqui. Então, pode haver uma modificação aí. Discórdias entre seguidores de diferentes crenças, algumas vezes envolvendo questões territoriais. Xiitas e sunitas, lá no Oriente Médio. Né? Quando nós tínhamos o islamismo, era uma coisa só, o Maomé morre e aí racha entre sunitas e xiitas. Uma feita pelo irmão e outra feita pelo sobrinho, se eu não me engano, dele, ou o primo dele. Enfim, houve uma rachadura aí. E aí começam as disputas que nós temos entre xiitas e sunitas até hoje. Então, inclusive, diferentes, eles são uma crença que eles acabam disputando lá dentro do sistema deles, e a questão territorial. No Oriente Médio, um dos principais focos é a disputa territorial entre israelenses e palestinos. Eu comentei com vocês. E acaba acirrando a rivalidade entre judeus e palestinos. Gente, isso daqui o palestino nasce odiando o judeu. E o judeu nasce odiando o palestino. Então, Israel e Palestina têm uma briga que vai longe aí. Vai muito longe nessa condição. Os interesses econômicos e recursos naturais. Principais causas de conflitos armados entre os países atualmente são os recursos naturais e energéticos. Nós vimos lá, nós conversamos um pouquinho na aula anterior, falando justamente dessa condição que nós saíamos da Segunda Guerra Mundial para o período pós-guerra, a Guerra Fria, e depois chegar nos dias atuais. Então, nós já estamos falando aí, ó, por exemplo, no século XIX, quando nós conversávamos lá, nós tínhamos as minas de carvão, né, que originou um conflito entre França e Alemanha. Então, exemplos de conflitos por recursos naturais. França e Alemanha disputaram uma região chamada Alsácia e Lorena, que vai dar problema na Primeira Guerra e problema na Segunda Guerra. Fim da Primeira Guerra Mundial, eu conversei com vocês, ó, Alsácia e Lorena tornou-se definitivamente francesa, mas ela ainda vai ser disputada na Segunda Guerra Mundial, mas ela acaba ficando com a França realmente. Final do século XIX, o Japão desenvolveu uma política expansionista para suprir demandas de sua economia industrial. O Japão tinha um interesse enorme de expandir a sua influência, a sua hegemonia na área do Pacífico, conquistando ilhas, né, e invadindo a China, que origina até um processo aí bem desgastante. Lógico, né, uma das maiores riquezas que nós temos no mundo é o petróleo. O petróleo já construiu Dubai. Eu adoro Dubai, gente. E eu vou convidar vocês para nós irmos até Dubai. Vem comigo, vamos lá em Dubai. Agora, já, imediatamente. Dubai, um dos lugares mais incríveis do planeta. Está aqui Dubai, né? Olha essas ilhas. Tá? Essas ilhas aqui foram as primeiras ilhas a serem feitas. Tá? Essa daqui foi a primeira, na sequência veio essa. Ó,
eu queria morar, eu sou bem sincero para vocês, nessa área aqui. O senhor é maluco? Olha o que é isso, gente. Isso daqui é um mapa mundi. Isso daqui é maravilhoso, né? Vem comigo aqui, ó. Vou pegar o nosso colega aqui, ó. Vou colocar ele. Ainda não tem lá? Tem. Devagar, devagar, garoto. Devagar. Vamos lá. Vem cá. Não veio. Vamos tentar de novo. Sacanagem, hein? Sacanagem, meu guri. Vai aí. Isso. Vai lá, vai lá. Olha só. Aqui ainda está em construção. Já tem algumas casas lá, ó. Olha só o que é isso. Tá? Lá está a cidade do Dubai, ó. Você vai morar aqui, ó, numa área exclusiva com um mar bem próximo de você. Lembrando, eu soltei ele praticamente no meiozinho aqui, né? Então imagine o que é isso. Mas deixa eu colocar vocês, por exemplo, nessa ilha aqui. Vem comigo aqui, ó. Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Vem comigo nessa daqui, ó. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos lá. Por quê? Eu quero te mostrar. Olha só o que é isso, gente. Olha só. Isso é Dubai, né? Uma das regiões mais ricas do mundo. E ela consegue fazer essas construções, essas ilhas artificiais, né? Ela consegue ter tudo isso baseado justamente na questão do petróleo. O petróleo é uma condição inacreditável dentro desse mundo aqui. Tá? Convido vocês, então, a ir lá pelo Google Maps e fazer uma visita a Dubai para conhecer um pouquinho de Dubai e ver o que é essas ilhas aqui, como que funciona. Enfim, vamos ver se ele cai aqui. Deixa eu ver se ele vem para cá. Ô, garoto, você não quer trabalhar hoje, hein? Vamos aqui, então. Aqui você trabalha, né? Ah, olha só. Olha o marzão ali, ó. Ó a praia ali. Que delícia, hein? Vamos lá, vamos mais perto, vamos mais perto. Olha só. Olha só. Cara, claro, as nossas praias são muito lindas, são muito belas, mas é incrível, né? É incrível. Então, eu quero que você dê uma olhada, que você busque essa condição para ver o que o petróleo é capaz de fazer. Nós temos Singapura, você pode ir lá em Singapura. Então, tarefinha para vocês aí. Já vamos no metade da aula, vem aí o tio Ed com essa loucura e vai dar uma tarefinha para você. Vai lá no Google Maps e visita Dubai, visita Singapura, visita o Bahrein, tá? Tem dinheiro do petróleo lá também. Faz uma. O próprio Afeganistão, dá uma olhadinha lá, né? Vai lá no Cazaquistão, dê uma olhadinha nessas áreas que são ricas em minérios e que são ricas principalmente. Vai lá na Arábia Saudita, vai lá, dá uma olhadinha nisso, tá? Os conflitos, essa fonte de energia, né, que é o petróleo hoje, ela é uma das mais utilizadas no mundo e gera uma riqueza infindável. Os conflitos ocorridos nas regiões com grandes reservas têm se agravado nas últimas décadas. Um exemplo é a Guerra do Golfo e a Guerra do Iraque, que aconteceram em 1991. Essa daqui eu acompanhei, possivelmente os pais de vocês acompanharam. De 2013 a 2011, essa daqui com certeza os pais de vocês já acompanharam a Guerra do Iraque. Foi quando teve o Saddam ali que deixou o poder. Expansão territorial, os confrontos armados entre países por motivações de controle dos recursos estratégicos e da expansão de fronteiras, ou seja, por território. E aí eu falei imediatamente da anexação da Crimeia pela Rússia. Tá? Então, olha só como é interessante isso daqui. Em 2014, a península da Crimeia se separou da Ucrânia e foi anexada pela Rússia. Isso foi um pedido deles, embora sem o reconhecimento da comunidade internacional e nem da Ucrânia. A separação refletiu uma profunda divisão cultural e étnica existente na Ucrânia. Inclusive, foi derrubado um avião de passageiros achando, por um grupo da Crimeia, achando que era um navio espião da Ucrânia. E eles acabaram derrubando esse avião. Aqui do outro lado, a Crimeia
tem uma função estratégica para Moscou, pois aí está situada a cidade de Sebastopol, sede da frota russa no Mar Negro. Então, aí já tem a explicação do interesse que a Rússia tem nessa área. Mais uma atividade, hein? Ir lá na Crimeia, ir lá observar esse porto, aonde está a frota russa no Mar Negro. Ok? Mas eu não terminei as atividades, não. Eu quero que você venha aqui, ó. Aqui, quem não fez, faz, né? O que é geopolítica, está lá na nossa aulinha, bem explicado. Citar os principais fatores no mundo atual provocam conflitos, tensões e guerras entre os países. Nós vimos que são fatores econômicos, fatores étnicos, religiosos. Então, vai lá e completa ali. E aqui, para nós fecharmos, eu quero, para nós fecharmos a nossa aulinha, complete o quadro. Exemplos de conflitos internacionais recentes no mundo. Ruanda, tipo de conflito e a causa. Israel e Palestina, já temos o tipo de conflito territorial, qual as causas que levaram a isso. Crimeia, eu expliquei para você qual é o tipo de conflito e as causas que nós temos. Então tá fácil, responde lá no caderno, coloca lá direitinho, tira uma foto, me manda pelo direct, pelo Facebook, pelo Classroom, enfim, dúvidas, pergunta, não fica com dúvida não. Feito, galerinha, muito obrigado mais uma vez por estar comigo aqui nesse mundo maravilhoso da geografia. Um grande e um enorme abraço para cada um de vocês e fui!